aqui novamente, não é, para nós dedicarmos ao estudo da Palavra de Deus mais uma vez nesse dia. Nós queremos dar aqui continuidade ao nosso tema do Salmo 1, quando nós questionamos, não é, ao cristão se ele é feliz ou se ele está feliz. Nós falamos algumas pontuações, algumas verdades que nós extraímos do próprio Salmo. E hoje nós estamos aqui dando continuidade ao primeiro ponto, né, que uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, ela tem algumas determinações na vida de conformidade com este salmo. E o salmista nos apresenta essas verdades absolutas que são fundamento, que estrutura a vida da pessoa que é bem-aventurada em Cristo Jesus. Então nós falamos que de uma forma determinada ele não vive uma vida independente de Deus. E o salmista apresenta aqui essas verdades, né, de forma sequenciais para que a gente esteja então analisando. Nós falamos que o primeiro ponto que nós trabalharemos dentro desse tema do ponto principal, né, uma vida não vive uma vida independente de Deus, é que ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não vive de conformidade com a sabedoria humana, mas ele vive de acordo com a sabedoria de Deus. Então ele não toma conselho com os ímpios. Vimos algumas verdades do que significa isso no vídeo passado e hoje nós levantaremos aqui mais algumas verdades que servem de instrução, que servem de fundamento para que nós continuemos, né, nesse tema, trabalhando e edificando as nossas vidas à medida que nós conhecemos a Palavra de Deus. Então, vamos aqui considerar essas verdades para a gente considerá-las e aplicá-las à nossa vida. Os ímpios, eles negam ou minimizam a necessidade da cruz, afirmando a bondade humana. Então, geralmente, um ímpio, ele se coloca como centro da verdade, como a sua necessidade como um ser humano é muito maior do que tudo, e ele acaba assumindo a primazia em todas as questões da vida. Contudo, ele não só nega a necessidade da cruz, quando ele minimiza a necessidade da cruz, ele raleia o Evangelho, ele não aceita o Evangelho e ele distorce o Evangelho e assim não entende e não aceita o impacto da queda na vida humana. Agora, o que é que a Bíblia nos ensina para contrapor isso, para que você seja uma pessoa bem-aventurada, né, uma pessoa determinada diante de Deus e comprometida com Deus? A Bíblia ensina que nós todos somos totalmente ímpios, totalmente depravados, pecadores, carecemos da glória de Deus, estamos mortos em delitos e pecados, e esse Deus então veio até nós para nos resgatar. Nenhum de nós poderia por si só, né, buscar a salvação em Deus, promover a sua própria salvação e desejar Deus por sua própria força, por sua própria inteligência. Romanos capítulo 3, do versículo 10 até o versículo de número 20, deixa claramente, né, que não há justo, não há sequer um, não há quem busque a Deus. A garganta deles é como um sepulcro aberto, os seus pés correm velozes para derramar sangue. Então eles não têm habilidade em si, eles não têm desejo em si. Então a Bíblia contrapõe esse ímpio nesse conselho de desprezar, de negar a cruz, de minimizar a cruz, de minimizar o impacto da queda na vida do homem. A cruz, na verdade, ela humilha, não é, o homem, ela revela quem o homem é e ela destrói toda a sabedoria humana. Em 1 Coríntios, no primeiro capítulo, do versículo 18 até o versículo de número, do capítulo 2 até o versículo 5, Paulo nos ensina ali como que Deus decidiu destruir a sabedoria humana pela loucura da pregação da cruz. Então ele diz que aprova Deus salvar o homem porque o homem não conseguiu se salvar na sua própria sabedoria. Ele pergunta onde está o inquiridor deste século, onde está o entendido, onde é que está o sábio, onde é que está o filósofo, por que eles não conseguiram promover
a sua própria salvação. Então Deus mostra ali através do apóstolo Paulo que Deus decidiu destruir a sabedoria humana pela loucura da pregação da cruz. Aquilo que é loucura para o ímpio, para nós que cremos, é o poder de Deus para a salvação. Então, a outra verdade que nós consideramos aqui, que nós não seguimos o conselho dos ímpios, porque os ímpios, eles negam o absoluto de Deus, ou os absolutos de Deus, e o substituem pelo relativismo. Na cabeça do ímpio, na mente do ímpio, tudo é relativo. A questão do pecado depende da situação, depende da pessoa, depende de quem praticou o pecado. Então, para eles tudo é relativo. Eles não acreditam que a verdade de Deus, a palavra de Deus, é a verdade absoluta, que Deus possui absolutos verdadeiros com respeito ao seu próprio ser, os seus atributos. Deus, sendo santo, ele não pode tolerar o pecado, ele não pode conviver com o pecado, ele condena o pecado, ele condena o pecador. Por isso é que ele promove a cruz, por isso é que ele promove a crucificação do seu filho para a redenção do pecador. Contudo, o ímpio nega esses absolutos morais de Deus e troca esses absolutos morais pelo relativismo, às vezes pelo pragmatismo e hoje, quem sabe, pelo pluralismo, não é? Então, por que nós não tomamos conselho dos ímpios? Por que nós não seguimos o conselho dos ímpios? Porque eles fazem isso. E o que é que a Bíblia ensina para a gente contrapor esses ímpios que negam os absolutos de Deus? Então a Bíblia vai dizer que Deus é absolutamente justo, seus padrões de santidade revelados na palavra são absolutos, né? 1 Pedro 1,16 diz: sede santos como eu sou santo, e toda a Escritura nos ensinará a respeito da santidade de Deus, da justiça de Deus, não é? Da retidão de Deus, da integridade de Deus. Então nós não podemos tomar conselho dos ímpios, não podemos seguir o conselho dos ímpios. Vejam bem, essa sabedoria mundana, ela racionaliza os absolutos de Deus como sendo, de uma certa forma, idealista ou severo demais. Os mandamentos de Deus, os absolutos de Deus, são muito exigentes, né? Muito exigentes, são muito radicais e são difíceis e impossíveis de se obedecer. Então, por causa disso, eles vão racionalizar isso e dizer que Deus é muito severo, que Deus é muito carrasco, se Ele exige isso de nós enquanto seres humanos. Então, o que eles fazem? Eles substituem os absolutos de Deus por um padrão humano, dizendo assim: o que prevalece na vida, o que deve dominar na minha vida, na vida do ser humano, é o amor. Se nós amamos, se o amor prevalece, o demais não importa, né? O resto é resto, e o que deve predominar a vida do homem é amor. Se ele ama, né? E se ele ama dentro do conceito dele, se ele ama fora do conceito das Escrituras, não interessa. Então, por isso, ele nega os absolutos morais de Deus, ele nega os principais mandamentos de Deus, e ele então estabelece um padrão humano de vida, dizendo: olha, nós temos que amar. Deus falou que a gente precisa amar uma ou outra, amar o próximo, e isso é que deve predominar a nossa vida. Então vejam bem, não podemos seguir o conselho dos ímpios, porque essa sabedoria humana, ela cria um Deus à sua própria semelhança, não é? O ímpio, ele cria um Deus à sua própria imagem, à sua própria semelhança. Em outras palavras, ele mesmo governa a sua vida, ele mesmo estabelece os seus padrões, ele torna isso tudo relativo e não existe a verdade absoluta de Deus, a palavra de Deus. Então nós não podemos seguir o conselho dos ímpios se nós desejamos ser uma pessoa constantemente feliz, não é? Uma pessoa num estado de felicidade, num estado que conhece os absolutos de Deus, que se submete aos absolutos morais de Deus e que torna esses absolutos morais como padrão, como princípio de vida. E é isso que o Salmo está então dizendo. Uma pessoa que é bem-aventurada, uma pessoa que tem um estado de felicidade constante em Cristo, em Deus, ele então tem absolutos morais de Deus como padrão de vida. E o ímpio, ao invés de submeter a esse padrão, ele nega esse padrão, não se submete ao Deus verdadeiro. E a terceira verdade que nós consideramos nesta noite, para concluir,
é que nós não podemos seguir o conselho dos ímpios, porque os ímpios se concentram em agradar a si mesmos. Eles não estão preocupados em agradar a Deus, em agradar o próximo, em pegar os absolutos de Deus, esses absolutos morais, os mandamentos, os estatutos de Deus, e aplicar na vida como padrão, como princípio de vida prática, de vivência, de convivência, de relacionamento. Então vejam bem, a sabedoria do ímpio, ela não promove no coração dele a abnegação, um amor por Deus, um amor pelo próximo. Ainda que ele use esse argumento, né, de que o que prevalece é amor, mas o amor dele é condicional. O amor dele é submetido ao outro, se o outro tolera, se o outro ama, se o outro o perdoa, se o outro lhe faz bem. Mas se o outro não faz bem, não o trata de forma digna, então ele despreza, ele ignora essa pessoa e deixa então de ter essa predominância do amor. Então o ímpio, né, na sua sabedoria, o que ele faz é, ele não promove em si mesmo essa abnegação de amar a Deus como primazia da vida, de ter o ser de Deus como primazia de vida, de estabelecer a palavra de Deus como primazia da sua vida. Antes ele procura o bem de si mesmo. O que prevalece para ele importa é que eu seja feliz. Se eu sou feliz, se eu sou uma pessoa realizada, então ele vive basicamente como um hedonista, né? O prazer, a satisfação, a felicidade dele está como primazia. E nós já discutimos em alguns pontos que Deus não tem como primazia o nosso bem-estar, a nossa felicidade. Primazia de Deus é a sua glória. E dentro da sua glória, ele de fato nos satisfará com o seu próprio ser, com os seus próprios atributos. Marcos capítulo 8, versículo 34, Lucas capítulo 9, né? Marcos 12, 29 a 31, Mateus 22, eles trabalham essa questão, falando para nós e nos ensinando que aquela pessoa bem-aventurada, que é feliz, um estado de felicidade constante em Deus, em Cristo, primeiro, ele nega a si mesmo, ele toma a cruz de Cristo dia após dia, não é? E então ele se submete a esse Cristo, ele nega a si mesmo, ele tem uma abnegação pelo amor de Deus, ele mortifica a si mesmo para amar a Deus sobre todas as coisas, conforme os 2 grandes mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam bem, os princípios da Escritura contrapõem esse conselho do ímpio de concentrar em agradar a si mesmo e simplesmente deixar Deus e o próximo como coisa secundária. A sabedoria do mundo aconselha o homem a viver, não é, antes de tudo para si mesmo e as demais coisas como secundária. Então, o que é que o salmista nos diz? Quão bem-aventurado é a pessoa, não é, que não segue o conselho dos ímpios. Quão bem-aventurado é a pessoa que estabelece, que tem uma determinação deliberada de colocar Deus como primazia da sua vida, de colocar as Escrituras como primazia da sua vida, e assim então se submeter às Escrituras, de que nós somos completamente pecadores, que carecemos da glória de Deus, que Deus destruiu a sabedoria humana e continua destruindo a sabedoria humana, e que nós temos que ser pessoas abnegadas, que negam a si mesmo, que tomam a cruz e seguem a Cristo. E quando nós então perdemos a nossa vida, nós encontramos a vida. A pessoa bem-aventurada é aquela que não segue o conselho dos ímpios. E a partir do próximo vídeo, nós trataremos a pessoa bem-aventurada, ela é determinada em não se deter no caminho dos pecadores. E aí trabalharemos os demais pontos dentro dessa verdade de não nos deter no caminho dos pecadores. Deus nos abençoe. Continue meditando no Salmo 1, que Deus o abençoe, que Deus o instrua, que Deus crie toda essa estrutura bíblica no seu coração, para que verdadeiramente você seja uma pessoa bem-aventurada, que Deus conceda esse estado de graça, de felicidade, uma felicidade constante que não depende de circunstâncias,
mas depende dos absolutos morais de Deus, de ter Deus como primazia e de ter a sua palavra como primazia. Deus o abençoe, Deus lhe conceda graça, não é? A paz de Cristo esteja com todos e que tenhamos um grande dia na presença do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Um abraço a todos e até mais.